Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar da continuidade ao livro Vinha de Luz. E o tema de hoje chama Não Entender. Então, antes de começar, eu quero pedir para todos vocês curtirem, porque quando nós curtimos, nós estamos dando evidência ao estudo. Compartilhar, porque às vezes para nós aquela lição, aquela proposta não nos serviu para o momento, mas nós conhecemos alguém que vai ser algo que vai fazer a diferença. Então, ative o sininho para que vocês sempre possam receber as nossas mensagens. Todos esses procedimentos são importantes. A gente está sempre propagando algo de bom para o nosso próximo. E a lição de hoje vai falar sobre isso, o quanto nós propagamos algo de bom para o nosso próximo. E antes de começar, eu vou convidar todos a fazer uma prece, a fechar os seus olhos, respirar fundo, acalmar os pensamentos, trazer para junto de vocês a figura de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, para que ele harmonize os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que tenhamos compreensão, para que possamos aplicar nas nossas vidas e caminhar para a evolução. Que Deus, nosso Pai, esteja conosco, abençoando e nos iluminando. Que assim seja. Do livro Vinha de Luz, lição 15. Não entendem. No início desse texto, Paulo destaca: querendo ser doutor da lei e não entendem do que e o que dizem, nem o que afirmam. Esse trechinho, ele faz com que a gente desperte a observação, o quanto nós estamos ouvindo e se estamos compreendendo, para então, depois de tudo isso, falar. E vocês vão acompanhar esse pensamento. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra, avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrio. Eu vou parar um pouquinho a leitura para a gente falar um pouquinho sobre isso. Avivam discussões destrutivas, que não nos leva a nada, não nos faz nem mais nem menos. Temos que filtrar. Temos que questionarmos: isto pode me ajudar em quê? O que esta discussão me acrescenta? Eu sei algo a respeito para entrar nesta discussão? Despendi estudos para ter clareza a ponto de me posicionar? O que irá gerar? Como melhorar? Será que trarei algum benefício ou estarei contribuindo para o desequilíbrio? A sociedade, no texto, a sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha. Nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas, pretensiosas,
autoridades nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso. Convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. Nós temos que lembrar que quando nós estamos numa mídia, seja ela no celular, na TV, de alguma forma, nós estamos adentrando o santuário de cada um. Hoje, nós estamos adentrando o santuário de todos vocês e nós temos que ter respeito por tudo isso. Então, quando a Emmanuel nos afirma, outros autores também, como Mianez, nos esclarece que nossas palavras têm uma energia grandiosa, nós temos que compreender que quando levamos a mensagem ao próximo, nós estamos provocando esse turbilhões de pensamentos e reflexões e temos que ter consciência do que fazemos. Porque aqui nós não podemos tirar da harmonia e da serenidade de cada um, questionando dúvidas que nem nós sabemos o que é. Quando abençoamos uma pessoa, estamos mandando para aquela pessoa uma energia boa, uma energia de prosperidade, de saúde, de felicidade, de humildade e serenidade da nossa parte. E esta pessoa vai receber, mas se não mandarmos esse sentimento, ela também recebe. Na verdade, isso se funciona exatamente como um bumerangue. Vai e volta do endereço que foi. Então, temos que saber o que emanamos, como emanamos e qual a profundidade desse sentimento que mandamos. Através da mídia, através de todas as formas, num show, um cantor, um palestrante, está emanando para todas as pessoas informações que podem ser preciosas na luz, que sejamos luz. Continuando, são esses envenenadores inconscientes que dificultam a harmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz alguma coisa, porém, está semeando algo no solo da vida, e quem determina isso ou aquilo está consolidando a semeadura. Nesse ponto, Emmanuel nos alerta que todos nós somos ora jardineiros, que estamos ali passando, semeando, trazendo algo dentro de cada pessoa. E esse jardineiro plantou várias sementes. Algumas podem não ser boas, outras podem não germinar da maneira que se esperava, outras ainda podem florescer magnificamente. Então, que sejamos bons semeadores, para que todas as nossas sementes sejam sementes do bem, do amor, da luz, da transformação, da boa reflexão. Nós temos que ter ainda a preocupação de que aquele solo que estamos semeando, às vezes ele não está adubado o suficiente. E quando isso acontece, aquela semente, mesmo sendo uma semente boa, ela pode não germinar. Ela pode ficar muito superficial, e ficando superficial, ela pode vir a morrer. Por quê? Porque aquele solo
não está adubado o suficiente. Nós temos que ter sempre a cabeça aberta para entender as palavras que nós estamos levando, para tocar o coração do nosso próximo, da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tocados. Muitas vezes estamos num sentimento, por um momento que nós estamos passando, delicado. Nenhuma palavra acalma o nosso coração. E nós temos que entender que não é a palavra, mas sim o nosso coração que está inquieto, que está desassossegado. Então nós temos que voltar os nossos pensamentos até Deus, a Jesus, para que Ele acalme, traga serenidade, traga paz, para que a gente possa ter a compreensão de não só enxergar, mas ouvir aquilo que nos vem como sinal, como alerta, como uma mensagem. Continuando, muitos espinhos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimenta-se também os semeadores do escarracho, da ignorância, do cardo, da calúnia, do espinho da maledicência. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando ele nos fala isso, ele está nos colocando o que é o escarracho. É a erva daninha. É como se a gente falasse exatamente a interpretação de Jesus, nos alertando sobre o joio e o trigo. Está tudo ali plantado, tudo foi semeado, mas para que aquela semente vá para frente, nós temos que tirar aquele matinho, aquele que insiste em estar ali. Nós temos que lá ver se junto com aquela semente só tem trigo ou se tem joio. Porque nós somos esse solo, nós somos o pátio onde foi todo o plantio. Então nós temos que ouvir, nós temos que ver, nós temos que filtrar e nós temos que fazer a limpeza do nosso campo, do nosso pátio, da onde nós plantamos, da onde nós ouvimos, da onde as pessoas estão passando as informações para nós. E isso vai fazer com que aquilo que está plantado, a semente, germine de forma saudável. E os cardos? O que são os cardos? Em vários espinheiros, tem alguns que dão flores maravilhosas, lindas, encantadoras, mas lá tem espinhos. Embora as flores sejam lindas, tem os espinhos. E nós temos que cuidar daquela flor com calma, com cautela, filtrando de maneira a não nos posicionar a ponto de nos machucar, a ponto de não permitir que os espinhos fira a nós mesmos. E como fazemos isso? Estudando, pensando, achando maneiras, estratégias, filtrando procedimentos onde nós vamos estar enxergando de maneira mais clara como aquilo tudo pode facilitar as nossas vidas, as nossas escolhas, para que a gente não se machuque. Todos nós, sem exceção, nós estamos aqui para ser felizes. Deus, que é o nosso Pai, Ele quer isso de todos nós, mas Ele quer que cada um de nós encontre o caminho pelo uso do livre-arbítrio, pela orar e vigiar, pelo cuidado que temos cada um de nós para conosco. Seguindo, por intermédio deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade e
a dobrado preço. Portanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intente confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez, por muito tempo mais se aproximam dos resultados de suas ações, nos círculos das quais essa mesma lei lhes impõe a realidade da vida eterna, por meio de desilusão, sofrimento e de morte. Nesse final, ele nos coloca que muitas vezes nós damos ouvidos a pessoas que se posicionam como entendidos. Nem sempre um filho estudado tem mais conhecimento de um pai que tem a vivência. Porque se nós tivermos a teoria, seremos doutor? Sim. Mas não tivermos a prática, não tivermos a sensibilidade, não tivermos o bom senso para conosco, para com o nosso semelhante, para com os nossos familiares, será que sabemos de tudo? Será que aquele que se julga ser doutor aprendeu o suficiente para fazer esta filtragem? Então, nós temos que estar sempre buscando esta filtragem, que todos nós possamos pensar um pouco mais. E para ilustrar um pouquinho essa lição, eu vou deixar para todos, rapidamente e resumidamente, uma pequena história. Conta-se que num reinado existia uma pessoa que morava nesse reinado. E esta pessoa vivia a propagar algo que não era verdadeiro. E essas não verdades se espalhavam rapidamente. E isso chegava ao ouvido do rei. E um dia o rei acordou e falou que ele tinha que tomar uma atitude diante disso. E pediu que trouxesse esta pessoa. E quando esta pessoa chegou, ela ficou lisonjeada. O rei havia chamado por ela. Então, ela se apresentando, o rei disse a ela: soube de muitas coisas que vêm acontecendo e que são propagadas por ti. Sim, eu faço alguns comentários, algumas coisas que eu acho, que eu penso. Mas algum problema, rei? Ele falou assim: eu quero que você faça algo por mim, neste momento. Pediu que um serviçal trouxesse-lhe um travesseiro de penas e entregou ao indivíduo. Ele falou assim: no nosso reinado tem uma montanha. Esta é a montanha mais alta do reinado. E eu gostaria que você fosse lá. E chegando ao cume desta montanha, eu gostaria que você abrisse o travesseiro e permitisse que todas as penas fossem ao vento. E daqui uma semana você volte aqui, porque aí eu quero conversar com você. E assim este indivíduo fez. Passada uma semana, ele retornou. Então o rei disse a ele: eu gostaria que agora, a partir de hoje, você, com o mesmo tempo de uma semana, recomposte todas as penas do travesseiro e me trouxesse ele de volta. Foi então que o rapaz ficou perplexo. Como assim, meu rei? Eu não posso fazer isso. As penas foram ao vento, outras no rio, choveu essa semana, impossível isso. E aí o rei disse para ele: assim são as coisas que você espalha. Depois de espalhada, elas não têm como se retornar à origem. E muitas coisas que você espalha machuca, fere, não faz com que o outro cresça, não é benéfico.
Você pode retornar cada uma das coisas que você fala, sem pesquisar, sem entender, sem compreender? Não, você não pode. Então, não mais os faça. E a lição foi passada de forma para que todos aprendessem. Nós todos temos que entender daquilo que nós falamos. Dentro da doutrina espírita, cada um de nós, quando estamos abertos a passar algo, nós estudamos, nós avaliamos, nós pensamos como da melhor forma fazer para que o outro cresça e evolua em pessoa e em espírito. Nós estamos aqui para ser a semente boa que germina no coração, no pensamento e nas ações de todos. Que Jesus possa estar sempre organizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. E agora eu convido a todos para fazermos uma prece em agradecimento desse momento que pudemos estar juntos. Deus Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, Jesus amado Mestre, agradecemos neste momento por tudo quanto tem feito por nós, pelas bênçãos, pelos livramentos, pelo discernimento e pela clareza dos seus ensinamentos, por todos os mensageiros, por todos aqueles que trazem a boa nova, a boa palavra, para que surja de cada um de nós uma pessoa renovada em ações, em particular a cada um na lapidação dos seus corações. Que possamos ser melhor dentro dos nossos lares, dentro do ambiente da sociedade que nos rodeia. Que possamos ser hoje, amanhã e sempre melhor todos os dias. Que a tua luz e a tua paz esteja conosco sempre. Que assim seja. Muito obrigada.